bom dia a todos. 140 pessoas, 142 pessoas. Muito legal isso. Obrigado, Érica, obrigado, Vinícius, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Imagina a correria que tá, né? Ontem tivemos atualização de nota técnica, então acho que você Sim. deve estar virando noite aí estudando material. Aí quando você entende o assunto, entende o material, vem uma nova, vem um novo material. E essa será a realidade aqui para frente de todos nós. Na É, hora que você entender alguma coisa, tem uma novidade, tem tem uma uma atualização. novidade, às vezes você tá num grupo de discussão ali, né, no meio da conversa e, peraí, para tudo que saiu coisa nova. Exato, Volta exatamente. volta pra primeira casinha, né, do jogo. Bom, pessoal, eu sou o José Carlos, nós somos da J2R Consultoria. Obrigado pelo tempo, presença de todos, 160 pessoas, muito legal isso, que a gente entende que é um assunto bem importante, né? Não somente para as empresas, mas para as pessoas, né? Para a gente ter informação, ter conhecimento do que fazer e de como seguir aí nos próximos dias, nos próximos meses, né? Vai ser um segundo semestre bem quente, né? Por conta da primeira fase, aí vamos chamar assim, da reforma tributária, que impacta diretamente emissão de nota fiscal, processos de nota fiscal eletrônica, de documentos fiscais eletrônicos, né? Eu falei emissão, mas não somente na emissão, né, mas também processos de recebimento, né, porque os sistemas de recebimento, né, agora falando especificamente de SAP, vão ter que estar preparados para receber essa nova estrutura de XML, né, então tem impacto também na questão do recebimento, da entrada de notas fiscais. E ao longo de todo esse processo, né, a gente, nós da J2R, em parceria com a Thomson Reuters e com o Vinícius, né, a gente vem trabalhando aí para entender todo esse movimento, todas essas alterações, para levar soluções para vocês, sejam soluções técnicas através de configuração, implantação de funcionalidades do SAP ou de sistemas Thomson Reuters, né, TaxOne, enfim, a mensageria DFE, ou processos de mapeamento de processos, assessment, né? Como que a gente pode ajudá-los em todo esse processo. Né? A nossa empresa tem 12 anos, estamos indo para 13, né? Mês que vem, em maio, a gente completa 13 anos aí de jornada, né? Com toda especialização em techs na área fiscal, tá bom? Rapidinho para não tomar muito tempo do Vinícius, que tem bastante coisa aqui para a gente conversar, né? Pessoal, fica à vontade para colocar as perguntas no chat ou levantar a mãozinha, vamos conversar, vamos bater papo, vamos aproveitar esses minutos preciosos aqui com o Vinícius para tirar todas as dúvidas que a gente tem com relação ao mundo SAP, né, e todos os impactos que a reforma pode trazer ou irá trazer para as empresas, tá bom? Vinícius, obrigado mais uma vez, fica à vontade. Eu que Só vai agradeço me aí a falando aqui que eu piloto oportunidade. aqui, tá, Vinícius? Maravilha, combinado. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra poder aí contribuir de alguma maneira nos esclarecimentos dos desafios que nós estamos enfrentando nesse momento. É algo que por muitos anos foi discutido e agora nós estamos vivenciando algo totalmente novo, diferente, e precisamos juntos dar as mãos e passar ali para o outro lado, que esse outro lado vai levar 8 anos, mas que juntos a gente vai conseguir atravessar isso. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Zucchini, sou especialista em projetos SAP, já só com na parte SAP mais de 12 anos, e também na área tributária atuante há mais de 15 anos. Então, venho da área tributária efetivamente, depois migrei para a área de tecnologia, e desde então venham junto com os nossos clientes, com parceiros, desmistificando a área tributária com tecnologia. A gente sabe que mais do que nunca a tecnologia está inserida em qualquer área e no SAP não é diferente. Então, nos últimos anos temos nos dedicado, sendo uma empresa especializada em localização Brasil, porque infelizmente muitos projetos, a falta de comunicação entre a área de fiscal e a área de TI era um desafio e nós entramos no mercado para mitigar esse desafio, mitigar os desvios e os ruídos que aconteciam nas organizações, e com isso nos tornamos referência no tema SAP. Então, já há muito tempo, inclusive dando aula, palestras, workshops sobre temas relacionados a tributário e também ao nosso amiguinho SAP, que representa, as empresas que têm SAP, para vocês terem uma ideia, representam mais de 80% do PIB, de geração de PIB mundial. Então, é uma empresa realmente de grande porte, com grandes processos, e agora com a reforma tributária, com grandes desafios. Pode passar agora. A ideia nossa é efetivamente apresentar para vocês que estão no universo SAP
quais são os desafios para o ano de 25? Porque, obviamente, o tópico e o tema principal é a reforma tributária, mas nós precisamos estar atentos que não é só isso que está acontecendo. Estamos passando por diversas mudanças, diversos processos, e nesse sentido precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. O principal ponto, efetivamente, que vem já gerando controvérsias é o fim do suporte ao GRC. Agora, a SAP tem um produto novo chamado DRC, e aí precisamos já esclarecer aqui que dentro do DRC nós temos dois produtos, um para inbound e outbound e outro para reports, efetivamente. Então, o GRC era uma solução de mensageria, está deixando de ter suporte a partir de dezembro, aí 31 de dezembro, e os clientes que têm GRC precisam migrar para alguma solução, seja da SAP, seja de parceiros, e eles precisam efetivamente estar atualizados com essas novas soluções. Por quê? A partir de 1 de janeiro, todos nós precisamos ter notas com CBS e IBS dentro do nosso sistema, senão a gente vai ter dificuldade. Como o Zé bem disse, o que acontece? Ontem tivemos ali, tinha até um colega meu que ia fazer uma palestra também, na verdade um aluno meu da mentoria, e ele ia fazer a palestra, e que ele ia começar a palestra, saiu a novidade, começou a estourar pipocar nos grupos a nota técnica, e isso gerou um problema, porque ele ficou com medo. Eu falei, e agora? O que que eu falo? Eu falo o que eu estava falando antes? Eu falo o que não estava falando? Como que vai ser? Aí a gente deu uma tranquilizada nele, porque a gente já sabia o que estava acontecendo. Eu falei, não, pode seguir com a sua palestra lá, porque só foi formalizado aquilo que estava em discussão. Então, esse vai ser nosso dia a dia daqui para frente. É, Daqui para frente, todo dia a gente tem que ter atenção, todo dia a gente tem que ter comunicação, todo dia nós temos que ter uma sinergia entre as áreas e também dos profissionais, num grupo como esse aqui que estamos, discutindo as novidades, as atualizações, para que todos nós estejamos ali no mesmo caminho. Então, quem tem GRC precisa mudar impreterivelmente até dezembro. Se ele não mudar, teremos problema. Fim de suporte é uma SAF-DW no Source, aí onde quiser pode falar até melhor do que eu. Tem uma expectativa efetiva de fim de suporte agora em dezembro. É isso mesmo, Zé? Só para a gente trocar figura nesse ponto aí, Sim, aproveitar a sim, sim, oportunidade. isso mesmo. A Thomson Reuters mantém aí atualizações, suporte até 31 de dezembro. A partir dessa data, tem que ter feito, já ter sido feita a migração para nova plataforma TaxOne. Aí me permita uma Maravilha. pergunta, uma primeira pergunta, Claro, Vinícius. O GRC não vai ter atualização no GRC para as notas da reforma reforma tributária. tributária? Não vai ter. Não vai ter. Tá Exatamente bom, isso. tá bom. Na verdade, eu vou até abrir um parênteses aqui. Para quem tem filiais no estado do Paraná, a gente tem uma dificuldade adicional como empresa, como cliente, ali, como bem, software, que é a questão do responsável técnico do estado ali do Paraná, que existe uma exigência de código específico para o responsável técnico, e já para o GRC, a SAP entende que é fora do escopo, então quem tem GRC e está no estado do Paraná tem um adicional, ele não precisa, não deve olhar nem para janeiro, ele tem que olhar já para setembro agora, para poder estar em conformidade com as legislações, com as novas validações de notas fiscais. Então, é um pouco disso que já está acontecendo, que vai continuar acontecendo, e os clientes que têm GRC precisam estar muito atentos, efetivamente, para não passar ali com algum problema maior, né? Então, assim, o core da empresa hoje é venda, né? Se uma empresa não vende, ela não tem negócio. Só que para ela vender no Brasil, ela tem que emitir nota fiscal. E falando de reforma tributária, é impreterível, né? O documento oficial, a obrigação acessória oficial da reforma tributária são efetivamente as notas fiscais. Desculpa, então, precisam estar atentos. E eu tenho navegado por algumas empresas, por algumas grandes empresas no Brasil e até empresas que são globais, e tem-se, assim, um pré-requisito no sentido de que vai estar tudo pronto, vai ser só uma atualização de software, vai ser só um processo ali, a gente vai testar e em janeiro está tudo funcionando. E a gente tem tentado trazer para os nossos clientes, para as empresas que a gente conversa, que não. Nós temos um trabalho muito grande daqui para frente. A própria migração da S/4HANA, então, para vocês terem uma ideia, o S/4HANA já existe desde 2015,
temos diversas versões já de S/4HANA e 80% das empresas clientes SAP no Brasil ainda não migraram para a nova versão. Então, a gente tem uma demanda muito grande de atualização. Esse suporte ao ECC, desde que esteja no EHP6 ali, vai até dezembro de 2027. E a gente sabe que uma atualização desse porte vai levar mais de um ano. Basicamente, em muitas empresas, principalmente por algumas empresas estarem em versões desatualizadas em relação à última versão do ECC. Então, em tese, ela tem que fazer uma atualização para a última versão do ECC para depois fazer uma migração para o S/4HANA. Então, são dois, praticamente, projetos de migração. E isso demanda esforço, investimento, testes, né, teste de regressão, novo cenário. A gente entende que um ano não é suficiente para fazer. E daqueles clientes que ainda aproveitaram, foram lá, e eles adapters, né, foram os primeiros a colocar uma nova versão, eles também já perderam o suporte, porque no S/4HANA agora a suporte vence a cada 5 anos. Então, essa é a nossa dificuldade que temos em relação a isso. E a reforma tributária como um todo. Acho que esse é o assunto principal de hoje. Nós vamos ter, quem passou aqui em 2016 ali, pela atualização da NFE 4.0, aquele transtorno que foi passar por isso, não sei se vão se lembrar, mas até na última semana estavam saindo notas técnicas, ou seja, uma semana antes de entrar em produção a nota técnica principal, estavam saindo novas versões da nota técnica de atualização. Então, a gente trabalhou incessantemente e agora com a reforma tributária não vai ser diferente. Como comentamos, tivemos uma atualização ontem de nota técnica, já tivemos algumas atualizações de nota SAP, isso vai ser corriqueiro daqui para frente. Então, se alguém está esperando alguma solução pronta, vai estar atrasado daqui para frente. E não menos importante as atualizações tributárias continuam, né? A gente tem um estudo lá do Banco Mundial que no Brasil a cada hora útil são 2,4 novas regras tributárias. Meu Isso Deus. não mudou, isso não vai mudar provavelmente nos próximos anos. Então, a gente continua assim tendo atualização de alíquota de ICMS, tem estados majorando a mais de 20%, porque depois eles querem ter a fatia grande lá do IBS lá na frente. Então, isso é uma necessidade adicional, ou seja, além de tudo que temos que passar do ponto de vista sistêmico, que são os primeiros tópicos, aí nós temos que acompanhar a legislação tributária atual e vigente, porque ela vai estar vigente. PIS e COFINS, obviamente, temos um período mais curto, mas ICMS temos até 31 de dezembro de 2032 para discutir. Então, a gente entende que sim, temos bastante desafios. Pode passar para o próximo, Zé. E para o SAP? Quais serão os impactos que a gente está entendendo que já teremos impactos de maneira imediata e de maneira contínua, principalmente? Regras de JBTax, obviamente, nós não temos disponibilização de novas tabelas de JBTax nesse momento. A SAP está entregando um padrão mais simples, um padrão mais, entre aspas, curto, para facilitar para as empresas conseguirem atualizar e também para que ela consiga atender todas as versões de suporte que ela está suportando nesse momento. Então, não são, a gente brincou, acho que são mais de 100 versões que a SAP está dando suporte nesse momento, até dezembro de 2025. Então, para que ela consiga atender todas essas versões e consiga atender as regras novas, ela está vindo no formato um pouco mais simples, mas que não deixa de ter impacto para o sistema. Então, o JB Tax, regra de exceção, vai ter? Nesse momento, não, vai estar diretamente configurado em condições, mas nós vamos ter o Class Trib, que provavelmente vai estar na JB Tax, teremos as CSTs, efetivamente, dos impostos que estão na JB Tax, que serão impactadas. Tabela de exceção serão impactadas? Sim, porque a gente já está vendo o movimento em relação aos benefícios fiscais. Alguns estados reduzindo, outros colocando novos benefícios fiscais, para aproveitar todo esse ciclo de transição, de alguma maneira, tanto a empresa quanto os órgãos, os entes, né, federativos, aproveitar essa questão que o ICMS está em vigor para otimizar ao máximo sua arrecadação. Contabilização. Aqui já é um grande asterisco que nós temos já para 2026. Por quê? Não teremos recolhimento. Isso já foi discutido por alguns meses, podemos dizer assim, até semana retrasada isso era ponto de discussão, porque temos lá na legislação, salvo engano, o artigo 346 da Lei Complementar, ele fala ali no seu parágrafo primeiro que poderia ser dispensada de recolhimento caso obedecesse as obrigações acessórias.
E aí a dúvida que pairava sobre toda nós, qual é a obrigação acessória que vai dispensar o recolhimento CBS e CBS e IBS para 2026. E aí teve um posicionamento semana retrasada, nós estávamos ali junto com o INCAT, também a Receita Federal, e ali ficou claro o posicionamento da Receita Federal que uma vez que eu emito nota fiscal, e a nota fiscal com a reforma tributária é inclusive um instrumento de autodeclaração de débito, ou seja, ele tem esse poder todo de declarar o débito, ele é uma obrigação acessória suficiente para dispensar o recolhimento. Então, esse é o entendimento. Então, nós não teremos recolhimento, mas nós teremos que contabilizar, em tese, como que vai ficar essa contabilização, que contas, vou ter conta transitória, não vou, vai ser a mesma conta. Temos que destacar essas informações do documento fiscal. Essas informações são muito necessárias de IBS e CBS, porque elas serão uma referência para que lá no futuro seja possível definir qual que vai ser a alíquota de referência para nós trabalharmos com o CBS e posteriormente com o IBS como um todo. Então, ter essas informações de base de cálculo de valor ali de CBS e IBS, mesmo sendo 1%, é muito importante e será exigido a partir de 1 de janeiro. Mas temos aqui do lado de casa definir essas contabilizações. IVAs, eu tenho cliente, por exemplo, que tem mais de 150 IVAs no seu ambiente. Então, ele minimamente vai ter impacto de configuração em 150 IVAs e, no mínimo, 150 cenários diferentes ele vai ter que testar. Gente, um que está aqui, entendo que trabalha e atua com SAP, para a gente testar um cenário fiscal de SAP, um teste integrado, desde lá da etapa inicial, para fazer integrações com seus processos internos, o volume de teste é muito alto. Se a gente falar que a gente tem que testar 150 variações de cenários, quantos mil passos serão necessários para concluir esse cenário? E desses X mil passos necessários para concluir um cenário, quanto tempo eu vou precisar? Eu dou um exemplo, no projeto que nós passamos, foi mapeado cerca de 80 cenários, nós chegamos a 2.484 etapas. A ideia era fazer 50 etapas por dia e a empresa conseguiu entregar cerca de 25, 28 por dia, ou seja, um pouco a mais de 50% do esforço diário. E nós temos prazo, né? A partir de janeiro de 2026, ninguém tem alternativa a não ser, de fato, correr atrás e ter o seu documento fiscal emitido de maneira adequada. Direitos fiscais, então a gente vai ter tanto manutenção e saneamento dos direitos fiscais atuais, como o Class Trib, que vem ali como novidade. Teremos uma lista muito grande de Class Trib ali para frente. Formação de preço começa a se impactar, então a gente vai ter um ponto que está em aberto ainda e que nós defendemos que sim, ele é bem, bem impactante, que é esse 1% sim impactar na base de cálculo dos demais impostos. Se ele impactar na base de cálculo dos demais impostos, eu tenho um impacto na formação de preço já para 2026, e isso é um desafio, e isso é o que precisa, 1% em uma empresa que fatura 1 bi, 5 bi, 10 bi, é muito É dinheiro muita que está grana. na mesa. Precisa, assim, e aí, vamos ter uma legal opinion, vamos assumir o risco ou não? Vamos fazer pé no chão aqui, fazer e sofrer esse impacto, ter que passar no preço esse impacto. Mas ela Isso é tem hora de EP? Ela discutir. tá no Record? Vinícius. Não, a Arujá não tá no Record, faz do Arujá, tá? Tem alguém com o Oi, perdão. microfone Ah, aberto? Se então não vai puder subir para fechar, mim. por gentileza. E aí, Porque tá no Vinícius, eu queria aproveitar. Deixa eu autopeça. só tentar localizar essa Eu pessoa achei, que eu achei, eu achei. achou. Eu já Ai, Beleza. encontrei. obrigada, Obrigado. Jota. Vinícius, surgiu uma pergunta aqui no chat agora do Mauro. Tem uma dúvida sobre o que ele está falando sobre o recolhimento. Temos a base legal para essa alegação da não necessidade de recolhimento do IBS e CBS? Isso foi um ponto que foi colocado na reunião do INCAT, na semana retrasada, porque nós tivemos na reunião do INCAT duas reuniões. A primeira foi de nota fiscal e NFE, NFCE. Na primeira reunião, inclusive, o Marcos Flores, da Receita Federal, esteve conosco e colocou isso. No segundo dia, que foi com o pré-comitê gestor, foi colocado isso. Cadê a base legal? E eles falaram que está subentendido, que é claro, e isso vai seguir adiante. Então, tem essa dificuldade. Obviamente que feito um pedido do próprio INCAT para que fosse isso formalizado. Eles iam ter uma discussão na semana passada, algumas reuniões, para pensar em publicar alguma coisa essa semana. Tivemos a nota técnica que saiu ontem, não saiu mais nenhum boletim nesse sentido, mas isso já vamos dizer, consolidado em todos os órgãos, tá? Tanto o pré-comitê gestor, que hoje é o INCAT que responde como esse pré-comitê gestor, quanto também com a Receita Federal.
é o documento fiscal que vai dispensar o recolhimento. Então, esse é um assunto já é pacificado de que não teremos recolhimento CBS e IBS 2026. Certo. A Mariana também complementou a pergunta dele, querendo saber se os eventos novos que serão criados também vão precisar de testes. Sim, e aí isso provavelmente a gente não vai ter tudo em 1 de janeiro. Então, saiu ontem, são mais de 15 eventos novos. Então, e aí o INCAT está trabalhando. Na verdade, nós temos, apesar de ser, a gente fala de reforma tributária, que é um IVA dual, com as mesmas regras, com os mesmos processos, etc. e tal, nós temos competências diferentes que precisam ser obedecidas. Então, a gente tem, de um lado, a Receita Federal, responsável pelo CBS, e o Comitê Gestor, que será responsável pelo IBS. Receita Federal já avançou junto com o CEPRO, já tem um sistema, já está em teste, começa piloto agora em julho desse ano, efetivamente. Isso é benéfico para todos nós, mas o IBS não. E ele precisa ser um novo sistema que vai ter precisa ter uma harmonia com o sistema já da Receita Federal, mas eles ainda não estão, podemos dizer, um pouco atrasados em relação a isso. Pode ser que vão no mesmo formato, no mesmo processo, até parecidos sistemas, mas que eles são distintos, que são competências distintas nesse sentido. Então, o que o INCAT já colocou, o pré-comitê gestor já colocou para nós, é que sim, vamos ter testes efetivos de nota de débito, nota de crédito, pré-apuração em 2026, mas que isso provavelmente vai ser no transcorrer de 2026. Começa, obviamente, a obrigatoriedade dos destaques a partir de janeiro, mas esses eventos serão testados no decorrer de 2026. Maravilha. A gente prossegue aqui então com a pergunta da Gabriela. Poderia comentar sobre a formação de preço em 2026? Já que não teremos recolhimento, qual o entendimento sobre o preço? Terá ou não alteração? É uma linha bem complexa, porque assim, aonde que vai impactar em tese o preço? Na formação dele em relação ao ICMS. Por quê? Nosso entendimento ali, que a gente vem estudando, tem algum posicionamento do CEPRO, de alguns órgãos ali da Receita, é de que é o seguinte, é um teste que está em vigor e não temos tanto que temos um projeto de lei, o PLP 16, lá tramitando no Congresso, que ele já foi nos colocado também que não é foco de discussão nesse momento, mas se nós temos um PLP para alterar a Lei Candir, para tirar o ICBS e IBS da base do ICMS, significa dizer que se ele não passar, nós estamos falando que tem que estar lá. Se tem que estar lá e o ICMS é calculado por dentro do preço do produto, logo eu tenho que incluir IBS e IBS na base do ICMS, juntando ele, eu incluo por dentro do preço para formar o preço final do meu produto a ser vendido. Obviamente, depois da reforma tributária, preço por fora, muito mais fácil. Mas nesse momento, considerando que fariam base de cálculo, eu teria que aumentar o meu ICMS, aumentando o meu ICMS, naturalmente, vai ter impacto no preço do produto final. Perfeito. Agora uma pergunta para você, Jota. O Ramon está perguntando, referente ao slide anterior, ele quer se você poderia explanar mais sobre o fim do suporte DW. Oi, Ramon, tudo bem? A MasterSaf DW, para quem não conhece, é um sistema fiscal, gestor fiscal da Thomson Reuters, sistema de 30 anos. E de 2018, né, quando a Thomson Reuters lançou o TaxUA, que é a solução fiscal na nuvem, ela já tinha anunciado o fim do suporte em dezembro agora de 2025, né? Então, para quem cliente da Thomson Reuters que utiliza MasterSaf DW, obrigatoriamente precisa fazer esse processo de migração para a nova plataforma, né, onde a gente tira a base de dados do on-premise, né, dos servidores locais das empresas e leva toda essa base de informações para a nuvem da Thomson. Tá? E aí o cliente ele começa a operar e trabalhar no ambiente cloud da Thomson Reuters, né? Processo de integração com os ERPs, SAP, enfim, mesma coisa, isso não muda, tá bom? E dentro do TaxOne, que é a nova plataforma, existem novas funcionalidades que não tem no MasterSaf, por exemplo, tem um módulo lá específico de RPA, né, que é o Tax Automation, que automatiza a execução de alguns procedimentos, de alguns processos dentro do sistema, né? Então, no MasterSaf, entrando um pouquinho no detalhe, né? O MasterSaf tem lá o módulo de relatórios.
Se a gente configurar o Tax Automation, o usuário ele pode criar esses relatórios, gerar esses relatórios de forma automatizada. Ele não precisa ficar apertando o botão em tela e esperando o processamento do sistema, tá? Então, tem algumas grandes diferenças aí de funcionamento e utilização entre os sistemas MasterSaf DW e OneSource. Não sei se eu respondi, Ramon. Se ficou alguma dúvida, põe aqui no chat, por favor. Maravilha, Jota. Vinícius, tem mais algumas perguntas aqui no chat. Você quer responder agora ou quer prosseguir mais um pouquinho e a gente volta com essas perguntas daqui a pouco? Acho que pode trazer alguma coisa e a gente dá uma olhada, fazer sentido aqui no que nesse slide a gente continua respondendo, senão a gente já finaliza o Tá slide e bom, passa para o próximo. combinado. Então, a gente tem a pergunta aqui da Patrícia. Vinícius, tem uma dúvida da contabilização. Como não será obrigatório o recolhimento, como fica o valor que será feito o destaque na nota fiscal? Quando contabilizar, o que faço com o valor? Obrigadão, viu? Finalizou, Érica? Valeu. Tá? Sim? Todo mundo, Érica. Ah, beleza. Conseguiu ouvir a pergunta? Sim, só finalzinho, mas assim, Tá bom. como vai ficar a Finalzinho. contabilização e se tiver, o que eu Isso. faço com aquele saldo de contabilização? Isso. Essa é a pergunta de 100 milhões de reais nesse momento. Porque nós temos vários problemas em relação à contabilização. Primeiro, não recolho aonde eu contabilizo. Que tipo de conta que eu contabilizo um crédito ou um débito que não vai ser realizado? Essa é a primeira dúvida que nós temos. Então, e foi tem mais de 1 milhão de grupos aqui, e um deles, com uma pessoa da Receita Federal, ele colocou lá atrás que não ia ser recolhido. Eu falei, ó, isso me preocupa, porque a gente tem impacto para todos os processos. Então, a gente tem sim um problema de contabilização e que não temos resposta. Porque, de um jeito ou de outro, se contabilizarmos, perdão, a gente vai ter que dar baixo. Dar baixo, estou mexendo no resultado. Faz sentido eu movimentar resultado com algo que não é exigido? Essa é a primeira dúvida que se coloca na mesa nesse momento. O que a gente está cogitando aqui internamente, trabalhando, é para, de repente, ter como se fosse uma configuração desses impostos estatísticos, que eles são destacados, mas a estatística normalmente não é destacada, então a gente começa a entrar com um monte de entraves, mas eles deveriam ser estatísticos para poder não gerar contabilização. Se gerar contabilização, é uma opção, usar o débito e o crédito na mesma conta para ele já se encerrar ali, já que não vai me tornar uma obrigação. Então, são dúvidas que nós não temos, e isso está sendo discutido, assim, estamos discutindo, por exemplo, com o Big Four, com algumas empresas parceiras aí, Big Four, de auditorias, como que isso vai se dar? Isso não temos resposta nesse momento. A gente vai ter que consultar, vai ter que levar a consulta para o fisco efetivamente, para os órgãos que gerenciam todas as partes de comitê de procedimentos contábeis, para que a gente saia do outro lado. Essa é uma pergunta que eu vou deixar ainda pendente. Espero trazer uma resposta em breve. Certo. O Jonas também complementou sobre esse tema, né, sobre a contabilização do crédito. E ele perguntou aqui, visto que só é possível tomar crédito quando o fornecedor quitar o débito, às vezes acontece muito depois da entrada da nota ou da quitação financeira ao fornecedor. Na verdade é um complemento, né? Isso não vai acontecer em 2026. Em 2026 ainda vai ser estatístico, então não vai gerar crédito ali pelo pagamento, não vai ter apuração, não tem recolhimento, não tem crédito pelo pagamento. Vai ter uma simulação, tanto para a CBS quanto para a IBS, nesse sentido. Mas falando de 2027, sim, só o destinatário só tem direito ao crédito se o fornecedor pagou, efetivamente. Nas relações B2C, teremos muito o split payment, que vai fazer esse recolhimento ali compulsório, efetivamente, ali do imposto, então automaticamente vai gerar um crédito para frente, mas B2C não precisa de crédito. Na relação B2B, vai estar condicionado ao split payment, pode acontecer, ao fornecedor apurar e recolher, ou até mesmo o tomador, que a gente chama de adquirente, agora se responsabilizar por esse recolhimento para que ele se aproprie do crédito. Então, aí vai depender de qual situação que a empresa vai abordar e adotar, para que ela também ajuste sua contabilização. Então, ela pode ter, dentro do mesmo processo, fornecedores que ela é responsável, sim, por aquele recolhimento em nome do fornecedor, para que ela aproveite rápido o crédito, mas outros processos que vai ter que aguardar o fornecedor pagar para poder se apropriar. E aí, na contabilização, nós caímos em outro problema. Não posso reconhecer um direito porque ele de fato não é,
e então teria que reconhecer uma provisão de direito, né? O que vai acontecer. Se eu tiver uma conta de provisão desse direito, em tese eu tenho que ter uma outra conta de possível perda dessa provisão. E aí começam as complexidades contábeis nesse sentido. Mas são assuntos que nós ainda também estamos tratando sem uma definição padrão. Para 2026, a contabilização fica a questão de se contabilizar a mesma conta ou não para ter o efeito zero, mas para 27 a gente vai ter um pouco mais de impacto, sim, para poder tratar principalmente essa questão da apuração. Maravilha, Vinícius. Seguimos aqui com uma outra pergunta do chat. Eu não consigo ver o nome da pessoa, mas a pergunta é: em 2026 teremos o valor teste da CBS, porém ela não terá recolhimento? Entendi que seria pago e compensado via Decomp, com PIS/COFINS. Estou certo? Não está, porque de fato esse assunto acabou sendo pacificado agora com o não recolhimento. Então, uma vez que emito nota fiscal, não tenho mais recolhimento, então não tenho mais compensação. Os artigos 343 até o 346 que tratam sobre esse ponto IBS, CBS e ali a dispensa, eles são complexos. Por exemplo, a parte do IBS falava que o valor do recolhimento seria necessário para financiar o comitê gestor. Então, se eu não tenho recolhimento, como que eu vou financiar? Geram essas dúvidas, mas é pacificado. Não tem recolhimento, não temos pacificação. Perfeito, Vinícius. Agora a pergunta do Renato. Teremos o valor de IBS e ICS com alíquotas inferiores a partir de janeiro. Com base nisso, eles deverão fazer parte da base de cálculo dos impostos atuais? Resposta 2 é mais fácil, sim. Então, dependendo de qualquer coisa, está reduzindo ou não, faz parte da base de cálculo, é o nosso entendimento. Em relação à redução, eu já vi alguns profissionais dizendo que sim, outros que não. Meu entendimento continua assim, vai aplicar inclusive as reduções. E aí, para a serpente, traz muita complexidade. Se tiver um cenário de muitas reduções, como que eu contabilizo isso, como que eu configuro isso diretamente na condition? Está um pouquinho incipiente ainda para a configuração dessas exceções, mas respondendo a sua pergunta, o entendimento é que sim, as reduções seriam aplicadas já em 2026. Então, se eu tenho 1%, 0,9 para o CBS, 0,1 para o IBS, teria que tirar lá uma redução a 30, uma redução a 60, uma redução a 100, em tese deveria ser aplicada também. Certo. E já emendando com a pergunta do William, que também é sobre o mesmo tema, se não haverá recolhimento desses impostos, haverá algum campo de desconto desse valor da IBS e ICBS na nota fiscal? Ontem saiu já a nota técnica 2025-002 para a reforma tributária, que substitui a 2024-002 para a reforma tributária, e ali tem todo um grupo novo de composição de preço final. Então, para 2026 tem uma exceção de que o valor de CBS e IBS não irá somar nesse grupo total. Então, não precisa ter um campo de desconto, simplesmente eu coloco uma regra que eu não somo ele no total, passando a somar ele somente em 2027. Certo. Vinícius, a gente tem aqui mais algumas perguntas sobre notas técnicas. Você prefere responder agora ou a gente responde daqui a Vamos pouquinho? Vamos dar uma avançada nos slides, porque Tá bom, tem alguns slides aqui para frente, e combinado. aí a gente vai respondendo já mais adiante, de repente traz uma dúvida com posicionamento. Perfeito. Para finalizar esse slide, então, além da própria questão de informação de preço que nós discutimos bastante, temos a questão das interfaces fiscais. Quem tem motor de cálculo, as ferramentas de conformidade, sistema de suporte, sistema de obrigações acessórias, de certa maneira, todos eles serão impactados. Quem tem Tax Engine precisa estar lá, garantir que sua solução traga a informação de CBS e IBS, que você tenha essas configurações do SAP, que faça os processos. Suas ferramentas de auditoria precisam considerar o IBS e CBS a partir de 2026. Seu suporte que não é só o sistema ali alterar. É todo o satélite de dados e informações que precisam ser ajustado. Documentos fiscais eletrônicos, não tem nem o que falar, a gente tem tanto do ponto de vista XML, do ponto de vista de DUNF, a gente vai falar de DUNF daqui a pouco, que serão sim impactados de maneira representativa. Os contratos, a gente não pode esquecer dos nossos processos atuais, que sofrerão alterações em função do CBS. Então, quem trabalha com contrato CBS-BS, então, quem trabalha com contrato de longo prazo precisa estar atualizado, precisa atualizar esses contratos, precisa reportar eles ao jurídico, colocar uma cláusula lá que tenha a manutenção do equilíbrio econômico daquele contrato em função da reforma tributária. O recuperação de créditos, então, já pararam para imaginar, a gente está falando muito de 2026, mas vamos colocar em dezembro de 2032, onde eu tenho
60% do valor do IBS, mas ainda tem 40% do valor do ICMS ativo. E que na virada do ano esse ICMS some. E, em tese, todo aquele meu crédito desses 40% acumulado, ele vai ficar apartado para que seja parcelado em 240 vezes. Qual que é o impacto disso para mim lá no futuro? Quanto que eu preciso ter um processo de compliance, débitos e créditos bem apurados, para não ficar com tanto crédito lá na frente? Então, é algo que a gente precisa pensar já desde agora, para não ter um dinheiro parado no valor representativo lá em 2033. E um impacto que está sendo pouco comentado, mas ele é de grande relevância, é o CNPJ Fórum Médio, que é uma mudança prevista já para o meio do ano que vem, que sim muda de maneira representativa os nossos processos, cadastros, controles, documentos, banco de dados efetivamente e até e principalmente headers. Então imagina que o varejo, que ele está acostumado a ter um tecladinho lá pequenininho, só numérico, alguns botões adicionais, deveria ter um teclado alfanumérico para poder atender o CNPJ alfanumérico para fazer um cadastro. No encarte, na reunião que nós tivemos, foi colocado um ponto interessante. Talvez o próprio mercado não atenda à demanda, ou seja, não vai ter oferta suficiente para que todos os varejistas vão lá e queiram trocar os teclados, por exemplo. E isso já trouxe um ponto de discussão, que é, vamos tentar colocar isso em janeiro de 2028, vamos tentar, de repente, manter numérico, mas aumentando a quantidade para 15 ou para 16 dígitos, o que gera um impacto técnico muito maior do que o alfanumérico. Então, a princípio, é meio do ano que vem. Sim, estamos trabalhando ali junto ao fisco para, de repente, ter isso em 2028, porque é um ano de, entre aspas, certa tranquilidade. Tem mudança em 26, temos uma mudança em 27, depois outra mudança só em 29. Então, um 28 seria um ano que não teria tantas mudanças, daria para encaixar, mas o fisco como um todo está bastante reticente em relação a esse prazo. Falou, ó, já informei vocês lá atrás, o prazo já estava colocado, e agora, faltando menos de pouco mais de um ano, na verdade, vocês querem postergar, mas é algo que gera muito impacto, tá, gente? Do ponto de vista só, do ponto de vista de encarte, eles têm que fazer uma movimentação de mais de 200 teras de informação só relacionado a cadastro, para poder ter um banco de dados que atenda o CNPJ alfanumérico. É um impacto bastante grande. Pode passar, José. E aí, só um resuminho por entrada e saída no SAP. Se a gente olhar só do ponto de vista de entradas, ordens de venda são impactadas, faturamento, contabilização, quantos receberam, os documentos, a mensageria e o DANF. Já a gente fala um pouquinho do DANF também. E nas entradas, pedido de compra, quem tem software de automação precisa estar atento, porque são novas regras. E aí, um ponto interessante. Qual que é o valor líquido? Essa é a pergunta grande também. A maioria das empresas que tem SAP coloca o seu valor líquido no sistema, que é o valor líquido mais PIS e COFINS, porque PIS e COFINS é próprio. Mas agora a gente vai ter nova base de CBS e IBS, que ela é líquida, líquida. Só que a composição dela, se a gente vem de frente para trás, assim, fazendo a operação inversa, o valor líquido para quem é lucro real é um, e para quem é lucro presumido é outro. Porque a carga tributária de PIS e COFINS é diferente nas duas situações. Então, é mais uma atenção que a gente vai ter que ter para quem faz ali as automações de entrada para confrontar, por exemplo, base CBS e IBS nos seus documentos no futuro. Miro, com novas informações, a contabilização e contas a pagar serão impactadas no SAP. Ali a gente só separou os dois de maneira distintas. Pode passar. E aí, temos aí parte dos pontos que nós já comentamos, que é a falta de clareza em alguns temas. Então, a base de cálculo dos tributos atuais, como a gente já bem colocou, que é o PLP, da PL ali, mas é PLP 16/2025, não vai passar, não tem hoje uma pauta, um cronograma para que ele seja discutido, então, em tese, não teremos ele publicado. Se não tivermos ele publicado, o entendimento é que sim, o IBS e CBS compõem base do ICMS, pelo menos, além dos demais impostos, provavelmente. Questão da obrigação acessórias, essa apresentação aí, Zé, está um pouquinho desatualizada, eu tinha tirado ela, que era um ponto até então Não. que estava pendente, mas não é mais, a obrigação acessória foi colocada ali, sendo o documento fiscal. Alterações em DANF e o DACT. Então, DANF, gente, nós teremos novos modelos de DANF para modelo 55, inclusive. Então, nós teremos alteração lá no ajuste CNF 7/2005, que trouxe a nota fiscal eletrônica, o DANF, para a gente ter um novo modelo de DANF chamado DANF Varejo. Por que DANF Varejo? Será proibido a emissão de NFCE para CNPJ.
Então, você tá lá no caixa lá, tá passando a compra, o que tá que seja que for, vai colocar o CNPJ, não poderá mais ser possível emitir NFCE, terá obrigatoriamente ser emitido um DANF varejo. E aí não dá para fazer um cadastro completo, não. Qual que é o seu endereço, sua inscrição estadual, sua inscrição municipal ali no caixa, concorda? Vai ficar um negócio um tanto quanto surreal. Então a gente vai ter algumas alterações na legislação para que no momento do caixa ali, da passagem daquela compra, só seja informado apenas o CNPJ. E aí, em tese, o entendimento do físico, do pré-comitê gestor, é que no momento futuro, para a obrigação acessória, esse cadastro seja complementado. Mas vai ser uma exigência que provavelmente vai sair aí logo, em breve, já para valer em 2026, para que tenha toda essa formatação da reforma tributária. Acreditamento amplo, tem que ter um documento referencial, e ele vai ser o XML, nota fiscal modelo 55, que ela terá as variações de DANF especificamente. Então, a gente vai ter alterações no DANF como um todo, onde já se fala a gente não poder mais ter um padrão de DANF no formato retrato, mas somente paisagem, para que componha todos os campos necessários, né, dos novos impostos, e também essa opção de DANF varejo. Então, são as novidades que vão sair em breve. E um outro ponto muito discutido, e que eu já ouvi um monte de postagem na internet, infelizmente, é a questão da nota fiscal de serviço no padrão nacional. A legislação diz que as prefeituras terão que estar no padrão nacional. É isso que está na primeira linha. Mas quando a gente fala de processo tributário, a gente tem que lembrar que toda regra tem uma exceção. Se ela não tiver aderente ao um padrão nacional, ela precisa enviar as informações para o Comitê Gestor e para a Receita Federal. E se ainda ela não fizer, qual que é a penalidade dela? Ela não vai receber parte dela. Basicamente é isso. Então, a prefeitura tem o poder de não aderir ao padrão nacional? Tem. Ela tem o poder de nem enviar informação? Tem, mas ela vai ser penalizada por não receber a parte dela do IBS ali, efetivamente. Agora, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo já se pronunciou. Nós não vamos para o nacional, nós vamos adaptar o IVA dual no padrão existente, ali, a nota do milhão, e para os contribuintes do município de São Paulo. E é uma tendência que vai acabar acontecendo. Se nós falarmos, por exemplo, do convênio que existe para aderência ao padrão nacional, atualmente são 5.571 municípios, sendo que desde essas discussões nós temos 2 novos municípios no Brasil. Esse já é um ponto interessante, né? Nós estamos aumentando o número de municípios. E aí, se eu não aumento o número de município, eu vou abrir um parênteses aqui, a gente aumenta o número de impacto. Já pararam para fazer a conta de quantas possíveis alíquotas nós podemos ter? Considerando que todos os municípios trabalhem na variação de margem da alíquota de referência, então são 5.571 municípios, vezes 6 variações, né? 100%, 60%, 30%, 0% ali, são as variações que existem na legislação, vezes as variações, 6 variações de CBS. A gente está falando de 33.233 alíquotas possíveis. É muita coisa. E aí, cada prefeitura ainda podendo ter o seu próprio layout e mandar essa informação. Então, aqui, para a nota fiscal de serviço, olhando 2027, é algo que as prefeituras estão começando a se mexer agora, atrasadas na minha visão, e que a gente vai ter muito processo para entender com as prefeituras a partir do ano que vem para 2027. Pode passar. E falando de SAP, também existem cenários que não têm resposta, porque o fisco ainda não determinou. Venda com entrega futura, como que eu vou tratar do ponto de vista tributário? A remessa continua sendo isenta do CBS nesse sentido? Se for, como que eu personalizo a venda com entrega futura? Se não for, como que eu trato? Porque imagina que a venda com entrega futura se emite uma nota fiscal de simples faturamento com o valor global da operação, e eu recebo um valor menor em adiantamento. E somente nas remessas eu vou compor o valor total e o pagamento também vai ter as condições de pagamento para ser realizado. E a legislação diz que o imposto devido na emissão do documento fiscal ou no pagamento, o que ocorrer primeiro. Nesse caso, ocorre primeiro no documento fiscal, mas eu não personalizei o financeiro todo dele e também não personalizei a entrega. Eu fiz essa pergunta para o pré-comitê gestor, efetivamente. Eles comentaram que já tinha uma saída para essa operação, mas eles não falaram qual era. Não, já temos aí, depois a gente comenta e fala qual é a saída. Mas, de fato, eles não falaram qual que era, mas é um cenário que não tem resposta nem do ponto de vista legal e a gente não consegue trazer isso para o SAP. Da mesma maneira, as consignação. Consignação também é um processo que, onde vai estar a incidência tributária nesse processo?
E vendas à ordem é um pouquinho mais pacificado, mas ainda a própria SAP tem dúvidas, quer ali um apoio dos clientes dela para determinar esses processos e conseguir ter a configuração efetiva. Pode passar, Zé. E aí, um ponto falando de SAP ainda, que precisamos estar muito atentos é o seguinte: a SAP ela fez essa apresentação lá na live da Azug, lá em dezembro de 2024, e ela trouxe já como era a ideia deles tratarem, de fato, o que estão publicando no SAP Notes está acontecendo. Mas tem um ponto muito importante: ela não vai entregar o processo pronto. Não vai. Ela vai entregar os campos novos, os atributos necessários, o como fazer, tá ali, né? Tá na segunda coluna, o how to. Como que você faz isso? A implementação, a atribuição de novas alíquotas, dos novos atributos, de cadastro, seja o que for, tem que ser um projeto de cada empresa. Por quê? Cada empresa tem sua price, sua formação de price, tem seu esquema de cálculo. Infelizmente, falando do SAP, muitos e muitos cenários são customizados. Alguns, pelo fato da SAP não atender, como, por exemplo, devoluções, transferência, são cenários normalmente customizados pelos clientes. E outros, porque o cliente, por falta de conhecimento, de entendimento do standard, acaba exigindo um processo customizado, e isso faz com que a SAP não consiga entregar pronto para cada cliente os itens de reforma tributária. Então, sim, cada empresa vai ter que ter o seu projeto interno, sua análise interna e sua atribuição e execução interna para que consiga, em janeiro de 2026, estar apto a emitir e receber novos documentos fiscais com o IVA dual. Pode passar, né? E o que a gente indica ali do como se preparar, né? Acho que essa é a grande pergunta que eu venho recebendo, e eu recebo muito assim, Vinícius, quando eu começo? Eu falei, o melhor dia era ontem, se não aconteceu, o melhor dia é hoje. Por que isso? Envolve a empresa inteira. É uma reforma tributária? É. O impacto para a empresa paratributária? Não somente. É uma, é uma necessidade da empresa como um todo entender essas mudanças, participar dessas mudanças, disseminar a informação com seus fornecedores, com seus clientes e internamente para que todos estejam prontos no próximo ano. Vou dar um exemplo. Temos a questão do condicionamento do pagamento do fornecedor do tributo para a apropriação do crédito. Legal. Será que o meu fornecedor é um bom fornecedor perante o fisco? Será que ele abre a nota dele lá no Nos Conformes, ou agora está começando Sintonia da Receita Federal? Ele tem uma avaliação boa, ou seja, ele está em conformidade com as suas obrigações acessórias e com sua obrigação principal? Se ele está, uma segurança para mim que vou me apropriar daquele crédito dele. Agora, se ele é um mau pagador de imposto, se ele é um mau pagador de entrega de obrigação acessória, eu tenho aquele crédito oriundo daquele fornecedor sob risco de não acontecer ou de acontecer no momento posterior ao que deveria acontecer. Então, entender dos meus fornecedores em toda a cadeia passa a ser necessário, porque até então, com quem nós nos preocupávamos? Com os fornecedores que me gerava crédito. Então, compra de insumo, de embalagem, de matéria-prima, de mercadoria para revenda. Era esses fornecedores que nós nos preocupávamos porque tinha uma ação direta na minha operação. Mas agora temos o creditamento amplo, ou seja, toda a cadeia de fornecimento vai poder me gerar crédito. E eu preciso analisar, sim, toda essa cadeia. A gente já fez alguns cálculos, algumas simulações, considerando o efeito zero de preço de produto. Se a gente olhar para cima com reforma tributária lá na frente, o preço tende a diminuir, preço total, mas o que vai acontecer do lucro bruto, ali, vamos dizer assim, para baixo, vai depender desse saneamento. Então, tenho bons fornecedores, meus fornecedores são do Simples Nacional. Se forem do Simples Nacional, eles estarão adaptados ao regime regular, e se não tiver, faz sentido eu assumir todo aquele custo, ou seja, ele é tão barato que ele comporta essa diferença de crédito que eu poderia me apropriar. Se sim, ele mantém, se não, eu falo com ele. As grandes empresas vão ter que fazer um trabalho de comunicação e de conscientização com seus fornecedores, porque é muita informação, muita mudança, e a gente, infelizmente, vê no Brasil muitos contadores que não se atentaram à reforma tributária ainda, que não estão totalmente atualizados, eles precisariam estar para orientar os seus clientes que vão ser fornecedores das grandes empresas no melhor formato. Pegar papel e caneta e fazer conta. Está apto, vai fazer sentido para aquele fornecedor mudar para um regime regular, não vai fazer.
A minha cadeia de fornecimento, como que ela trabalha, para que eu vendo, é B2B, é B2C, vou ter que repassar todo esse impacto, qual que é meu impacto, falando do futuro, de lá na frente, de valor, de preço, é, como que funciona isso, efetivamente? É, como que eu trato isso daqui para frente? Então, a gente fez um cálculo ali, de um cliente que tem uma variação negativa do jeito que está hoje, na verdade, que foi no ano passado para o futuro, de 9%. Ele não vai conseguir aumentar 9% o seu preço de uma hora para outra. O que vai acontecer? Ele tem que colocar um projeto de aumento de preços contínuo para que lá na frente esses 9% sejam absorvidos para que não tenha impacto no seu negócio. Outras empresas, por exemplo, que possuem seu lucro baseado em benefício fiscal. O benefício fiscal vai morrer. Essa empresa vai acabar? Não vai mais ter operação no mercado? Ou não, ela vai ter que se reinventar, achar outras formas de melhorar sua margem e manter-se competitiva no mercado, para estar no mercado, para sobreviver a todas essas mudanças. Então, tudo isso, a empresa não pode esperar o acontecer, o pré-acontecimento ou a possibilidade de uma postergação, que muitos ainda comentam, sem se movimentar agora. No mínimo, com o mapeamento dos seus cenários, das suas transações, das suas operações, os requerimentos fiscais para o seu segmento, sistemas que ela utiliza, quem são os meus softwares, quem são minhas softwares houses, quem são meus parceiros aqui, como que está meu contrato em relação à atualização? Nós falamos do impacto do GRC, mas será que eu não tenho algum outro parceiro que não vai atender alguma coisa e eu preciso estar atento a isso? Tudo isso precisa ser feito hoje. Saneamento dos parâmetros fiscais. Aqui está um gargalo enorme nas empresas. Como eu disse, a gente vem de grandes cases de saneamento de autometax, a gente já alterou estruturas enormes de autometax para grandes empresas, sem parar a operação da empresa, um Big Bang de fato, porque a formatação do, dos parâmetros dela estava inconveniente. Então, tive um cliente que só em uma tabela tinha mais de 1,5 milhão de parâmetros cadastrados, muito pela Jesus. estrutura que estava descrita. A gente muda a estrutura, esse de 1,5 milhão a gente derrubou para 40, 50 mil parâmetros, ou seja, consigo dar uma otimização de manutenção para esse cliente. Se eu não olhar isso hoje, ou amanhã, com tantas mudanças, isso aqui pode ficar para trás e me gerar um risco fiscal. Lembrando, ICMS vai continuar até 31 de dezembro de 2032. Então, eu tenho que manter esse meu parâmetro ativo, consolidado, com base na legislação. É, Cadastro de produtos e serviços, então, saneamento de cadastros dos produtos, serviços estão aderentes, serviços, quantos que no SAP trabalham ali com NCM customizado para representar uma lei complementar 116, mas agora IBS-CBS é com base no NBS. E aí, vou ter que alterar meu sistema, vou ter que alterar meu cadastro, vou trabalhar com os dois por enquanto. Tudo isso são informações que nós precisamos ter. Parceiros de negócio, como a gente disse, entender do meu parceiro, entender como que ele está formatado, quanto que ele impacta meu negócio, quanto que ele vai me gerar de crédito para o futuro, é uma necessidade. Tecnologia, gente, aí não tem como fugir. Será que eu estou realmente usando todas as tecnologias possíveis? Em pleno 2025, ainda ouço de empresas que fazem miro na mão, por exemplo, miro manual. E não estou falando de empresas pequenas, estou falando de empresas grandes. E por fazer miro na mão, existem processos que ainda nem é de conhecimento todo. Dá um exemplo, nós passamos por clientes que a gente fez toda a configuração, toda a reestruturação, testamos e mandamos para frente. E aí começaram a nos reportar erros. Isso aqui não está batendo, esse parâmetro está diferente, tem isso, tem aquilo. Peraí, a gente mexeu no parâmetro, o parâmetro está certo, por que não está batendo? E nós descobrimos que era habitual dos usuários do recebimento colocar e ajustar os valores na mão. Então tinha uma ação humana para determinar os valores de contabilização, de escrituração na Miro, que mudava naturalmente para contabilização, mas gerava outros impactos que não era de conhecimento. E eu estou falando de uma empresa que a gente fez isso em 2025, gente. Então, assim, será que eu estou apto com todas as tecnologias? Será que meu processo está dentro de um compliance efetivo? Ou será que ele está sendo estampado lá na força para ficar certo? É uma pergunta que a gente se faz e que muitas empresas, infelizmente, estão com processos arcaicos a ponto de ter risco na sua operação. Mapeamento de possibilidade de automação. A gente está na era digital, automatização, robotização, principalmente inteligência artificial. O que eu consigo automatizar? O que eu consigo trazer de tecnologia, de
robotização daquilo que tudo que é contínuo, que é repetitivo, ou até mesmo o que eu consigo trazer de uma inteligência artificial para melhorar o meu processo. Ontem, inclusive, eu tenho uma mentoria também, e um dos nossos alunos, fiquei bem feliz até, ele ensinou o ChatGPT, então ele criou, eu esqueci como que faz o nome, mas ele criou uma ação, uma área própria, ChatGPT, ele homenageou a avó dele, inclusive, nesse nome do ChatGPT, mas ele ensinou ele com as regras, principais regras do CBS e IBS. Então você pergunta para o ChatGPT ali, nesse módulo que ele criou, qual que é CBS, o que é IBS, ele traz uma explicação clara, tranquila, leve para explicar, mas com as informações de base. Então, olha só, às vezes, para nós que estamos aqui discutindo num nível alto, talvez esse ChatGPT criado seja mais do mesmo. Mas quantas pessoas, profissionais, pequenos empresários, pequenas empresas não poderiam usar desse ChatGPT para ter informação do que vai mudar, para entender o seu impacto futuro? Então, a gente precisa também trazer isso para dentro de casa, como que todas essas melhorias, essa evolução tecnológica, como que eu trago ela para dentro do meu negócio e otimizo o meu processo. E aí, principalmente, a atuação nos novos requerimentos e documentos fiscais. Teremos grandes mudanças. Aí, quando a gente fala, por exemplo, de SAP, quem é o responsável pelo emissor do DANF? É o formulário que está customizado no SAP? Esse formulário está na minha solução de mensageria? Tudo isso a gente precisa levantar agora. Precisa entender agora, para que quando vier o requerimento legal, nós podemos só direcionar, ó, fulano de tal, é a área tal, é a empresa tal, que vai ter que atuar. Tá aqui as regras, eu preciso saber o prazo que você vai me atender. Então, são situações que não pode esperar a informação chegar. Nós temos que ir atrás de buscar essa informação e, de fato, sair do outro lado no melhor formato possível. Pode passar, Zé. Muitas pessoas, empresas, diretores de empresas nos perguntam, Vinícius, é ideal que eu monte uma equipe para reforma tributária? Sim. E por que sim? Porque não é um projeto. A gente tem outra apresentação que eu faço ali é, em relação a isso. É o seguinte, a reforma tributária não é uma corrida de 100 metros rasos, 200 metros rasos, 1.000 metros rasos. A reforma tributária é uma maratona. E ela tem só a primeira etapa em 2026 e tem diversas outras etapas em todo o transcorrer desse período. Então, se eu tiver uma equipe e criar um programa de reforma tributária, onde essa equipe está centralizada e é responsável pela execução da reforma tributária, eu vou sim ter uma vantagem competitiva no mercado, porque eu consigo atender o meu dia a dia com todas as regras, as mudanças que estão acontecendo e irão continuar acontecendo, e vou conseguir atender a reforma tributária. Infelizmente, o cenário de muitas empresas não é assim. É a mesma equipe que entrega a obrigação acessória, está olhando para testes de reforma tributária. Vai dar certo? A trancos e barrancos, a gente espera que sim, mas vai doer muito. Vai passar por ter que analisar cenários, ter que fazer faseado, ter que escolher o que vai agora e o que vai depois. Mas aquela empresa que conseguir se preparar, isso é diferente. Ela vai ter uma equipe dedicada a atender o novo, estar preparada para o novo. Qual que seria uma equipe ideal? Um sponsor do projeto, alguém com poder de decisão, porque em muitas ocasiões, nesse momento, alguém vai ter que falar: não, a decisão é essa e é esse caminho que vamos seguir. Se não tivesse direcionamento, vou dar um exemplo. Imaginamos que uma empresa está trocando a solução do GRC para uma outra solução. Em paralelo, ela está configurando o SAP para ter reforma tributária. Se em algum momento se verificar e os dois projetos não vão conseguir ser atendidos, vai ter que ser feita uma escolha. O que eu vou colocar para entregar de um jeito ou de outro, de maneira compulsória, em detrimento do outro projeto? Alguém vai ter que tomar essa decisão rápida para que se tenha tempo para entregar alguma coisa em 1 de janeiro. Se a decisão for tardia, pode ser que nenhum nem outro seja entregue. E aí, como que vamos reportar isso em 1 de janeiro que minha operação parou, que não foi possível emitir a nota? E aí você fala, gente, será que é possível isso acontecer? Eu conversando num evento semana passada, um grande player de mercado, e eles fizeram a alteração de Tax BRJ para TexBra no SAP. E ele falou que sim, não entregaram, não conseguiram atender todo o prazo, fizeram o mínimo possível ali para ir, e quando foi para o Go Live, para a produção, eles pararam toda a emissão de documentos da empresa. Uma empresa que emite dia 15 milhões de documentos, 20 milhões de documentos. Você faz a ideia que quer parar e não emitir 15 milhões de documentos num dia? E aconteceu isso por uma falha de projeto.
Então, sim, esse risco de se enroscar em 1 de janeiro, ele existe. E ele precisa ser de alguma maneira mitigado. E ter alguém com esse poder de decisão, com visão, obviamente, dos macros da empresa é importante. E aí, sim, abaixo dele é um líder de projeto, que vai ser o maestro da coisa toda, porque vai envolver diversas áreas, vai ter que se interrelacionar entre as áreas, fornecedores, compras, financeiro, fiscal, contábil, produção, custos, tudo isso é impactado. Um especialista no RP, um especialista tributário para poder conduzir, do ponto de vista técnico, SAP e tributário, todas essas mudanças. Um especialista contábil para tomar as decisões em relação à contabilização, como que vamos contabilizar, não vamos assumir risco, não vai ser na mesma conta, não vai contabilizar, vai ser estatístico, tem que ter alguém contábil. Os representantes das demais áreas, para entender e participarem desse programa, tem que ter um de cada área que vai dar seu pitaco, vai trazer um cenário que de repente a área fiscal não tenha visão, a área de TI não conheça, e sim participar. Um responsável de TI, tecnologia não tem jeito, tem que ter alguém ali que vai embarcar em todas as análises de soluções, possíveis mudanças, que software a gente pode trazer nesse momento para otimizar esse processo. E os key users, tão importante quanto para poder realizar todos os testes e garantir a qualidade para o próximo ano. Eu acho que esse era o último slide dessa parte. Sim. Isso. Aí Sim. podemos, aí de fato, abrir para dúvidas um pouquinho. Vamos lá, Erika. Isso. Nós temos muitas dúvidas aqui no chat, Vinícius. Inclusive, pessoal, se alguém quiser abrir a câmera, abrir o microfone para perguntar diretamente para o Vinícius ou para o Jota, fiquem à vontade, tá bom? Legal. Vou dar continuidade aqui, então, nas dúvidas do chat. Nós temos aqui a dúvida da Elaine. Por favor, sobre as nossas notas técnicas, impacto na geração da NF? Caso vá ser falado depois, vamos esperar a pergunta. Tivemos algumas publicações que depois foram substituídas, etc. Quais aquelas em vigor? Nota técnica 2025-002 RTC. Saiu ontem a versão final, e aí eu vou trazer para vocês por que saiu aquela rascunho, que foi uma novidade inteira, né? Nunca na vida a gente viu uma versão oficial, não oficial. Foi isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? Uma semana e meia depois da publicação, nós tivemos as reuniões do ENCAT. Então, essa nota técnica serve para quê? Para essas empresas principalmente e para as demais também analisar esses documentos que tinham diversos pontos de melhoria, de atualização, de procedimento e até de validação, é isso, não é? Que gerou dúvidas e que estavam certas, até textos que não estavam bem colocados e davam dupla interpretação. Na reunião da semana retrasada no ENCAT, que para a CTE e transporte foi no começo da semana, para a NFE e NFC foi no final da semana, quinta e sexta, esses pontos foram trazidos, discutidos, colocado com o ENCAT, com o Comitê Gestor e com a Receita Federal, e aí sim, semana passada eles se reuniram com todos os nossos argumentos e dúvidas que foram gerados no nosso encontro, e ontem publicaram a versão final. Então, a versão que está valendo é a versão que saiu ontem efetivamente. Uhum. E aqui sobre uma pergunta do Vinícius. Desconsiderando a nota fiscal publicada ontem, o que ainda falta de entrega por parte do SAP em relação a SAP Notes? Muita coisa. Muita coisa? Todos os cenários que a gente não tem definição, nós não temos SAP Note. Então, assim, a partir do momento que for acontecendo as definições legais, a SAP vai se posicionar. Pontos que talvez não tenham definição, como a formação de base de cálculo, a SAP vai soltar provavelmente uma SAP Note que vai dar um ponto de você customizar ou não sua formação de base de cálculo. Como foi aconteceu, não sei se todos aqui passaram, lá em 2017, que saiu a tese do século, foi pacificado a exclusão de semestre da base de cálculo e COFINS. Qual foi o primeiro posicionamento da SAP? Eu, SAP, não vou entregar uma SAP Note que faça esse cálculo. Eu vou entregar uma SAP Note com pontos para você aplicar ou não ali a mudança de cálculo, conforme o seu entendimento, para que depois você faça o seu processo. Isso aconteceu e durou cerca de 4 ou 5 meses, até que o assunto se tornou pacificado, e aí saíram 2 SAP Notes efetivas para MM e para SD, já compondo a base de cálculo do PIS e COFINS com a exclusão de ICMS. Então, daqui para frente, a gente vai ter muita versão de nota técnica, dessa 2025-002, terão N versões. Na XML a gente teve 20, eu espero que mais ou menos a gente vai ter umas 20 versões dessa agora,
Notas técnicas, conforme foi saindo as versões da nota técnica, a SAP Notes vai seguir as mesmas versões. Então, a gente tem uma SAP Note específica para que ela vai ter o versionamento de atualização também para atender todas essas mudanças. Então, não esperem pouco trabalho, muito pelo contrário. Esperem que sim, daqui para frente, pelo menos semanalmente, a gente vai ter uma novidade. Muito bom. Agora, a respeito do payment, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Se o fornecedor parcelar o imposto, como ficará essa informação no split payment? Na verdade, é o seguinte: o split payment é uma coisa e a apuração acaba sendo outra, e ela é diferente. O split payment ele vai ser a antecipação no momento da operação, da liquidação daquela operação, do recolhimento do imposto. Logo, se eu já recolhi o imposto via split payment, eu tenho que falar em parcelamento de imposto. Não vai uma coisa fechar com a outra. Agora, sim, digamos que, por qualquer motivo, o split payment é uma operação pequena em relação à apuração grande do fornecedor, e aquela apuração grande do fornecedor vai, de repente, para o parcelamento. O controle de crédito, ele está a nível de nota e item. É esse o controle. Então, a apuração, o acompanhamento dessa apuração para o IBS, principalmente, vai ser diário. Você vai ter o seu saldo a recolher, apropriar ali diariamente no ambiente do IBS. Olha só. E aí, mensalmente, a gente entrega uma pré-apuração para você validar todas aquelas informações que aconteceram. E aí, em tese, se dentro desse montante de parcelamento tiver a sua nota e o seu item da sua nota, fatalmente você não vai ter direito a crédito porque ele não pagou. E ele vai ter que ir compensando isso com o tempo. Você vai fracionar seu crédito também. Esse ponto só é entendimento, tá? Aí não temos nenhuma norma ainda que trata esse ponto. Perfeito, Vinícius. Pergunta do Clayton. Referente ao DANF varejo, haverá um XML simplificado também? Pelo que tinha Não. entendido, o XML deveria ter todos os dados, porém somente a impressão que seria suprimido os dados. Essa é um dos grandes pontos. Inclusive, comentei que o ajuste CNF 2000, número 7 de 2005, será alterado, justamente por conta disso. Não teremos dois padrões, ficou muito claro do trabalho do encate, de que vai ser o mesmo XML. Mas, lembra das situações tributárias que temos lá? Lembra quando teve a operação presencial, lá em 2015 para 2016, que isso foi trago no XML? Então, a gente vai ter algumas composições de códigos de DML que vão permitir eu não precisar, naquele momento, enviar determinadas informações. É isso que vai acontecer, mas é o único padrão de XML, tá? Continua modelo 55, padrão, e aí vai ter exceções por tipo de operação. Certo. E agora a pergunta da Patrícia. Vinícius, e para o processo de industrialização, como fica a reforma tributária? Via de regra, ele continua como ele é, com as suspensões do ICMS como ele acontece, mas com a incidência normal de IBS e CBS. Então, eu mando, gera um débito, vai voltar, vai me gerar o crédito, e vai continuar. Basicamente, sim. Nesse sentido, acho que foi nesse sentido a pergunta, que tivemos a suspensão ali do CMS por um período, 180 dias inicialmente. Isso, do ponto de vista do CMS, continua, e a incidência e creditamento amplo para o IBS-CBS. É isso. Agora a pergunta da Maísa. Aqui estamos começando automatização de XML. Vamos começar teste ainda. Para já, pelo que entendi, mudaremos tudo de novo. Não vai mudar tudo de novo, mas fatalmente teremos mudanças contínuas. Não tem. Quem deixar para testar tudo, imagina que a gente tem, vai lá, 100 variações para testar hoje. Teste 100 variações e surgiram mais 20. Eu vou ter 20 para atualizar. Se eu esperar implementar para acumular 120 variações, eu vou conseguir testar? Eu vou conseguir implementar? Eu vou conseguir tratar os erros durante o período que eu vou ter no futuro? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Dá para esperar? Dá. Faz sentido eu esperar? É cenário de cada empresa. Certo. Em relação ao cadastro de material no SAP, haverá algum campo novo sendo incluído? Como você enxerga essa parte do processo? Eu entendo que alguma coisa sim vai ser alterada, mas nesse momento, até o que foi liberado por enquanto, não. Eu acho que isso vai ser muito válido para a CBS 2027. Por enquanto, nenhum campo alterado.
No caso dos créditos acumulados, como proceder? Créditos acumulados de qual imposto e quando? Hoje nada muda. Falamos, crédito acumulado de CMS, por exemplo, ele continua igual e vai até dezembro de 2032. 2033 vai estar acumulado, se tiver homologado, vai ser parcelado em 240 vezes. Então É, precisa dar vazão nesse crédito acumulado o quanto antes para não ter esse pepino para resolver lá em 2033. em relação à nota técnica publicada ontem, ela é oficial ou haverá algum ajuste? Ela é oficial, mas haverá versões. Não tenha dúvida disso. Ela é oficial, está lá, as regras estão colocadas. Ah, podemos ter ajuste, implementação, novo grupo, nova regra de validação. C-Class Tribo, gente, não vai sair nem nota técnica, porque da versão inicial que foi publicada, que tinha um conhecimento, já tem uma versão com 10 vezes mais códigos. E vai ser um boletim técnico que vai ser colocado, porque se fosse nota técnica, seriam muitas versões e seria um problema. Mas sim, teremos novas versões, ajustes serão necessários, isso vai acontecer naturalmente. Certo. Pergunta agora. Minha dúvida é sobre a localização brasileira. Já existe algum manual? Como será configurado os novos tributos? Não teremos isso na localização ainda. Ele está taxibrar ali em condições, efetivamente. Não tem lá uma transação FV11 e VK11 para entrada e saída, onde eu vou escolher a condition nova do CBS, IBS municipal e IBS estadual, vou configurar a alíquota para ele e ele vai calcular diretamente na price. Para o ano que vem, provavelmente a gente vai ter alterações mais robustas de localização, com tabelas, com algo um pouquinho maior para poder atender o cenário de 2027. Mas hoje, localização ainda não foi tão impactada, a não ser alguns pequenos trechos, principalmente de cálculo. Agora temos a pergunta da Ellen. Projeto SAP de revisão de IVAs e reestruturação de J1B Tax, é melhor esperar maiores definições da reforma? Qual a sua opinião? Minha opinião, aí perdoa a expressão, mas deve ter sido feito. Porque é um projeto grande, robusto, que mexe com o core da empresa, que coloca isso sob risco, que leva naturalmente uns 6 meses a 8 meses de execução. E ele é necessário, por quê? Para mim saber se o meu hoje está aderente, eu estou em compliance com o meu hoje, eu tenho braço suficiente, só que agora, a partir de agora nós temos 8 meses. Então, como que eu emplaco um projeto de saneamento de Autombetax, revisão de IVAs, com um projeto de reforma tributária? Em conjunção. Agora, IVAs, eu acho que faz sentido começar a olhar para dentro de casa, quais IVAs que eu mais utilizo na minha operação. Pega os 2 últimos anos de operação, levanta os IVAs utilizados. Será que foram todos? Se não foram, quais foram os principais? E esses eu focar para saber se eles estão bem configurados, estão dentro do processo correto de determinação, e eu consigo seguir de uma maneira mais tranquila com as novas regras da reforma. Perfeito. E por último, o crédito de PIS e COFINS remanescente após a sua extinção se tornará um crédito presumido para compensar com IBS e CBS? Com a CBS. Então, sim, 31/12/2026, aquele residual de PIS e COFINS poderá ser compensado com a CBS, que passará a entrar em vigor em janeiro de 2027. Então é isso, pessoal. A gente conseguiu concluir aqui todas as perguntas do chat. Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, abrir o microfone, o momento é agora. Ó, Tem alguém de Aguinaldo mão levantou a levantando mão. aí. Pode prosseguir, Aguinaldo, com a sua dúvida. Olá, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. É, Bom dia, José. Ontem Tudo à bem, noite Aguinaldo? foi bom, não foi? Foi muito bom. É, ó, eu aqui com as minhas dúvidas. Meu entendimento é muito pequeno, né? Por isso estou correndo atrás. Mas seguinte, então, vocês falaram que o simples, e aí é uma dúvida que todo mundo que está no simples vai perder dinheiro porque vai perder cliente. Então, assim, o grande vai preocupar, né? Quem tem o SAP já tá se preparando e recebendo toda a orientação. Mas o pequeno que está no simples e aquele contador que vocês falaram que ele está ainda, né? Ele está meio passeando, ele não entendeu direito a complexidade da coisa e não está muito preocupado com os clientes dele. Não é que não esteja muito preocupado, mas ele está achando que o impacto vai ser menor.
Sim. Isso pode gerar um problema para o cliente do Simples que ficar esperando e não se adequar à nova legislação. Então, assim, eu vou aderir à nova tributação, ele vai perder cliente, e existe um risco do grande, por exemplo, ter um problema na cadeia de fornecimento em função de que o seu fornecedor vai permanecer no Simples antigo, vamos dizer assim, e aí ele não vai gerar crédito, e aí ele vai dizer assim, poxa, eu vou perder porque eu não tenho crédito e eu não consigo arrumar um novo fornecedor que eu possa me creditar? De fato, para todas as suas perguntas, sim, a resposta é sim. O fornecedor pode perder cliente, eu, enquanto adquirente, posso ser comprometido se nada for feito. Por isso que a gente orienta muitas empresas desmistifiquem isso com seus fornecedores, principalmente os pequenos. Porque os pequenos, às vezes, a cadeia principal sua, normalmente, às vezes, não está no grande, não está no pequeno, está no grande, salvo uma exceção ou outra. Mas toda aquela base que hoje você não pega crédito, não assume nada, ele pode gerar crédito para você. E para que você se mantenha competitivo no mercado, esses créditos podem fazer diferença. Então, essas contas precisam ser feitas hoje. Levantamento: quem são meus fornecedores hoje Simples Nacional? Quanto em valor que ele me entrega no ano? Quanto que ele poderia me gerar de crédito e qual que seria esse impacto de crédito na minha operação como um todo? Impacta a minha operação? Impacta a minha margem? Sim, eu tenho que fazer um trabalho com ele. Para ele também fazer essas contas, se para ele é viável mudar para o regime regular ou se para ele, de repente, é mais viável perder o cliente do que pagar mais imposto lá na frente. Porque ele também vai depender, se ele passar para o regime regular, ele também vai depender de outros fornecedores, e aí, na visão dele, se ele é pequeno, ele também vai ter muitos fornecedores pequenos que não vai poder se acreditar, se vai comprometer o custo dele como um todo. Então, sim, temos muita conta a ser feita. Esse é um risco, sim, existente, mas ele pode ser mitigado com análise e com comunicação, efetivamente. Então só para completar, já falado, né, já visto, ele tem que ter um estudo amplo de todo mundo, principalmente da cadeia de fornecedores. Quem é meu fornecedor, quanto que ele vai impactar no meu share, Exato. e o quanto ele é importante eu permanecer com ele ou eu desenvolver novos fornecedores, né? Então precisa ser feito esse estudo e temos 7 meses para fazer isso. É, na verdade, eu tenho uma apresentação. 7 não, né? Sete e Porque meio. não dá. 7,5. Não, mas é que dezembro já não dá para contar, porque dezembro já bateu o Sim, desespero e é aquela sim. história. Um ponto importante é assim, obviamente, a questão do pequeno ele pode impactar? Pode sim. Mas a gente precisa entender que se eu tenho um fornecedor grande e ele não é um bom pagador de imposto, ele também pode gerar um risco para a minha operação. Então, vez como você disse, nota nos conformes, a empresa escolhe se a nota dela é pública ou não. Se for pública, a gente vai enxergar a nota, vai tratar ativa. Se for não, já nos coloca um pé atrás em toda a operação. E quanto aquele fornecedor que não tem uma nota aberta, ele gera de impacto no meu negócio. Vai me gerar de crédito. A gente vai estar falando, obviamente, depois de uma virada completa, de 30%. Mas a gente vai estar falando de 12%, 10% ali em 2027. É muita coisa. Imagina deixar de apropriar, sei lá, um cara que me representa 80 a 20 da minha matéria-prima e aí não consigo recuperar 10% de todo aquele custo para dentro da empresa e tudo virou custo para minha operação, impactando, derrubando em 10% da minha margem. Quantas empresas não trabalham com uma margem menor do que 10%? E se ela pega a principal matéria-prima dela e tem um aumento de custo de 10%, fatalmente essa margem vai ser muito comprometida. Sim. Tem uma pergunta do o Jonas, desculpa, o Jonas levantou a mão. Jonas, fica à vontade, se quiser abrir o É mais microfone. Isso. técnica. A gente tem uma demanda aqui na empresa de passar todas as EIs para o Clean Core, né, no BTP. Vocês têm equipe assim para fazer? Como é que vocês estão visando essa necessidade de algumas empresas? A gente está falando de empresas que já estão no HANA, né, bem específico, mas como é que vocês estão prevendo esse desenvolvimento lá no BTP e adequação para a reforma tributária dentro do Clean Core, né? Essa é uma pergunta bem capciosa, porque qual é o Z? Exato. O Z de cada empresa ele é diferente. Infelizmente, tem muita empresa falando que Clean Core tem,
mas tem muita empresa falando Clean Core, não conseguindo implementar o Clean Core, porque esse Z, a hora que for tirar ele se torna representativo para o nome da empresa. Então, infelizmente, nesse ponto específico, é a análise criteriosa do cenário específico da empresa. A gente ficou de fora, sem entender esses Z, quais são eles, é difícil opinar, sabe? Assim, eu sou da seguinte opinião: mudar agora para o Clean Core, você passa a assumir N risco na sua operação como um todo. Eu sempre coloco assim: nesse momento reforma tributária com impacto na empresa como um todo. Talvez não seja o momento da gente discutir isso respirando um pouco mais em Não. 2026 e tratar da reforma agora, ou eu tenho prazo de implementar. Aqui a gente determinou que os novos projetos têm que ser Clean Core. Não, a gente está falando do que já tem, não. Do novo. Tá. Então, tudo que é novo é Clean Core. Então, a equipe tem que ter essa bagagem, porque tudo que vai ser desenvolvido a partir de agora vai ser Clean Core. Esse é que é o ponto, entendeu? Hoje a SAP entrega, plano de reforma tributária vai entregar o que você precisa. Obviamente, algumas operações específicas, transferências, devoluções, algumas operações, nós podemos ter alguma coisa lá na frente que vai necessitar de alguma coisa. Mas para hoje, então, daqui para frente falando, para a reforma tributária, em tese dá conta. Ok. Obrigado. Nada. Patrícia Morando, fica à vontade de abrir o microfone. Bom dia, tudo bom, gente? Tudo bem? Eu acho que quanto mais a gente lê, mais dúvida a gente acaba tendo, né? Vocês desculpam. Eu estou participando do treinamento de governança do Lucas, né, da Roy, e quanto mais a gente está fazendo treinamento, a participação também foi muito boa, a apresentação das Vinícius sempre tira bastante dúvida nossa. Quanto mais a gente vai lendo, a gente fica tendo mais dúvida. Aqui na empresa, a gente está tentando entender a formação de preço para 2026, né? E quando a gente faz a formação de preço, a gente está incidindo o valor do IBS e no CBS, tanto na base de cálculo de semestre quanto na base de cálculo de FIS e COFINS. Eu não sei se estamos fazendo devido isso. Porque algumas pessoas falam que vai incidir, outras pessoas falam que não, né? Falam, faz o processo que você tem normal e faz o cálculo por fora. Outros falam que não, você tem que calcular colocando na base. Eu estou perguntando isso porque com a nota técnica que foi divulgada ontem, lá ela fala que no valor total da nota fiscal não pode se somar o PIS, não pode ter o CBS, né? No valor total da nota Sim, fiscal. CBS, Mas ele não CBS. fala isso. Mas ele não fala nada do IBS, pelo menos na nota técnica aqui. Ele fala Não, é sobre... CBS e IBS. Ele fala CBS, mas do IBS não. Ah, não, ele fala o valor IBS municipal, né? Perdão. Sim. Fala aqui. Não, tá bom. A minha dúvida é, na formação do preço, hoje, quando eu começar em 2026, eu vou considerar o valor de IBS e CBS na minha base do que eu tenho hoje atual? Então, eu comentei um pouquinho no início da live, assim, nosso entendimento é que sim, deveria. E por que sim, deveria? Se eu tenho um projeto de lei complementar que altera a Lei Candir para não incluir, significa que se ela não for implementada, eu tenho que fazer o quê? Incluir. É prerrogativa. Se não fosse uma prerrogativa, eu não precisaria de um projeto de lei para falar para não incluir. Sim. Então, nosso entendimento é que sim, deve sim ser incluído, não só o nosso, mas até teve uma live essa semana aí com o pessoal da Reut do Serpro ali, que como o pessoal do Serpro, o Robson ali do Serpro comentou muito isso. Gente, o entendimento é que deveria incluir. Então a gente está fazendo certo. A gente está fazendo a formação incluindo, porém, na nota fiscal, no valor total, não inclui. Mas vai surgir efeito no meu valor do meu ICMS, do meu FIS e COFINS hoje atual. Exatamente. Então, você tem um efeito para o CMS, que sim compõe o preço do produto, mas quando a gente olha para a nota como um todo, aí é apartado, é uma outra coisa. Aí o valor do IBS e CBS, que deveria compor e vai compor a partir de 2027, para 2026 não precisa compor o preço total da nota. 27 isso muda. Então, 26 eu posso considerar ainda o valor que eu tenho hoje. Eu tenho que pensar na minha formação do preço de uma forma onde no final do meu valor total ele não vai impactar, ele vai continuar a mesma coisa. São duas coisas, nota fiscal e formação de preço. Formação de preço, ele vai impactar por conta do impacto no ICMS e COFINS. ICMS. Tá bom. E aí, Porém, no valor total, na minha nota fiscal, não. não, exatamente isso. Não, tá bom, Vinícius, tá ótimo. É meio confuso, tá bom. Maravilha. Muito obrigada, viu? Essa Nada. parte de ficar no ICMS, o IBS e o CBS entrar na base de cálculo, ela existia a retirada, mas na hora da publicação final foi retirada, né?
Foi. Tiraram já na E sacanagem. Eu imagino que tem sim que compor, porque é aquilo que não é dito, é melhor fazer do jeito e depois pedir crédito de volta do que pagar multa, né? pagar multa. É exatamente esse entendimento. Assim, tinha isso claro no projeto de lei, tiraram os 45 segundos tempo, tentaram colocar via PLP de novo agora e, por enquanto, sem Legal. novidades. Bom, pessoal, Perfeito, então, isso. Pode pode falar, prosseguir, desculpa. Jota. Temos Não, é isso poucos mesmo. minutos aqui. O Vinícius tem um outro compromisso agora às 11h30. Pessoal, nós aqui da J2R, para ajudá-los, para contribuir com todo esse processo, né, nós criamos um formato de trabalho aqui, um assessment, né, a gente é um assessment inicialmente gratuito, né, onde a gente vai trabalhar junto com vocês, mostrando os riscos, os impactos, a urgência de tratar cada um dos assuntos, né, mas com o objetivo de ajudar, né, como o Vinícius colocou alguns slides atrás, né, a gente ajudar vocês a formatar o grupo de trabalho interno, né, e também como levar esse assunto para os seus fornecedores, para os seus clientes, engajar todo mundo. Como o professor Aguinaldo trouxe, né, uma preocupação com o pequeno, com o escritório de contabilidade, enfim. Então a gente, né, esse assessment, né, tem esse objetivo. Tá? Então aí o Juarez está liderando o nosso time aqui para fazer esse trabalho, né? Eu acho que a Érica compartilhou, vai compartilhar o link para as Já está no inscrições, né? nosso Então, chat aqui. são vagas limitadas, né? Então participem com a gente, tá bom? E aí a gente volta a conversar sobre esses assuntos, tá bom? Siga os nossos canais, a Érica vai subir o vídeo no YouTube daqui a pouquinho, só vai finalizar aqui, salvar o arquivo, enfim, e aí já sobe no YouTube, vai estar disponível. O material também, né? Esse PowerPoint também será disponibilizado para vocês. Aí eu vi que teve uma pergunta aqui, então a gente vai divulgar isso com vocês. Estamos organizando ainda um evento para o mês que vem, para maio, né? Mas a gente não tem a data ainda, tá? Mas provavelmente será ali na terceira semana de maio, segunda, terceira semana de maio, tá? Também uma palestra online que a gente vai trazer mais informações, que a gente acredita que daqui para lá muita novidade, né? Muita atualização vai acontecer com relação à reforma, então a gente vai organizar um evento para maio, tá? E aí a gente manda o convite também para vocês e esperamos que todos voltem, apareçam, tá? Sigam aí, como eu já disse, sigam as nossas redes sociais, tá bom? Para a gente compartilhar os conteúdos, enfim, e trocando ideias, seguem aqui os nossos contatos, tá bom? Todo o nosso time, o time do Vinícius Textbook, está disponível aí para ajudá-los a trabalhar e enfrentar aí todos os desafios. O segundo semestre será quente, temos muito trabalho pela frente, né? A gente sabe que o trabalho do dia a dia já consome praticamente todo o nosso tempo, mas a gente tem que arrumar tempo para tocar aí o processo da reforma tributária. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez.